Viva! O ponto A tem de coordenadas 3, menos 2. O ponto B é transformado de A por uma reflexão de eixo x igual a 1. O ponto C é transformado de A por uma reflexão de eixo y igual a menos 1. E na linha A é-nos pedido para indicar as coordenadas de B e de C. Vamos então ver o seguinte. Eu vou começar por desenhar aqui um referencial, que é para ser mais fácil. E vou marcar estes pontos no referencial e assim é mais fácil identificar as suas coordenadas. Portanto, tenho aqui os dois eixos, x e y. Vou marcar o ponto A, que tem de coordenadas 3, menos 2. Como esta folha não é quadriculada, eu vou fazer isto mais ou menos a olho. Portanto, o menos 2 fica algures aqui, o 3 fica aqui e o ponto A vai ficar então mais ou menos aqui neste local, ok? Portanto, isto é o ponto A. E agora sabemos que o ponto B é o transformado de A por uma reflexão de eixo x igual a 1. Vou marcar também aqui de cor diferente o eixo x igual a 1. Então, isto vai passar no ponto aqui de coordenadas em que o x é igual a 1 e, portanto, vai ficar mais ou menos o eixo desta forma, ok? É um eixo em que todos os pontos que estão aqui nesta linha vermelha tem a abscissa igual a 1. Por isso é que é um eixo vertical. Vou marcar então aqui, isto é o eixo x igual a 1. E agora o transformado deste ponto vai ser então uma reflexão neste eixo. Reparem que este ponto, o ponto A, a que distância é que ele está do eixo? Uma vez que a abscissa dele é 3 e aqui o eixo passa no ponto 1, ele está a 2 unidades de distância. Portanto, a distância que vai daqui até aqui são 2 unidades. A reflexão terá que estar também a 2 unidades. Portanto, se terá que estar a 2 unidades, aqui será o 0, ali é o 1, então vai ter que estar aqui no menos 1. Logo, o ponto B vai ficar a algures aqui neste local, de forma a estar aqui à mesma distância do eixo do ponto A. Ambos estão a 2 unidades. E assim, vou colocar aqui as coordenadas do ponto B são o x é menos 1 e o y é menos 2. Portanto, o y é igual ao do ponto A. E agora vamos também marcar o ponto C. E aqui diz que o ponto C é o transformado de A por uma reflexão de eixo y igual a menos 1. Eu vou também aqui marcar então este eixo. Este eixo vai passar algures aqui neste local. Portanto, passa ali no ponto onde o y é igual a menos 1. Eu vou colocar então aqui, isto é o eixo y igual a menos 1. E passa aqui neste ponto, no menos 1. E agora a mesma coisa, vamos ver o ponto A, a que distância que ele está aqui do eixo, ok? O ponto A está aqui no menos 2, o y passa aqui no menos 1, quer dizer que esta distância que vai daqui até ao eixo é de uma unidade. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos marcar aqui uma unidade para cima. E sendo assim, o ponto A, a sua reflexão no ponto C vai dar aqui neste local, ok? E quais são as coordenadas aqui deste local? As coordenadas aqui deste local são as seguintes. O x mantém-se, é na mesma 3. E o y está então no 0. Portanto, nós já temos então aqui as coordenadas do ponto B e C. E agora determino o ponto médio do segmento de reta BC. Portanto, o ponto médio aqui é só seguir a fórmula. Vou pôr aqui o ponto médio, ponto médio vai ser igual, e aqui é só seguir então a fórmula. A fórmula vai ser menos 1 mais 3, menos 1 mais 3 a dividir por 2, e agora este y com aquele y, ou seja, menos 2 mais 0, e também a dividir por 2. E agora é só fazer as contas, menos 1 mais 3 vai dar 2, a dividir por 2, e aqui menos 2 mais 0 vai dar menos 2, a dividir por 2. Então, concluindo, o ponto médio vai ser igual a 2 meios, que é 1, e menos 2 meios, que é menos 1.
Já temos então aqui o ponto médio do segmento de reta BC. É tudo, espero que tenham percebido e até breve.